pessoal, tudo bem? Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por esse momento que temos compartilhando a palavra de Deus, por esses momentos de louvor. Deixa eu dar uma olhada para você aqui. Para você que vem pela primeira vez, está aqui no primeiro culto desse retiro, seja muito bem-vindo. Que você tenha momentos tão bons quanto nós todos tivemos hoje pela manhã e ontem pela noite. Amém? Olha para a pessoa que está aí do teu ladinho aí. Dá um sorriso para ela e diga para ela: experimenta. Tenha coragem. Amém? Feche teus olhos aí, curva a tua cabeça. Senhor meu Deus, que bom, Senhor. Estamos chegando ao final desse domingo e temos um saldo muito positivo, Pai, porque mais uma vez Tu superou as nossas expectativas, Senhor. Mais uma vez, Senhor, Tu nos guardou, Senhor, e Tu nos proporcionou momentos de muita alegria, Senhor, com os nossos irmãos. Te agradeço, Pai, por cada um que nesse final de noite, Senhor, ainda vai dedicar talvez os seus últimos momentos de energia para falar contigo, para ouvir a Tua voz e para se dedicar na ministração dessa palavra de hoje. Que possamos estar com os nossos ouvidos bem abertos. Que Teu Espírito fale claramente aos nossos corações, Pai. E essa vai ser talvez a verdade mais clara hoje. Tu falando conosco diretamente, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse é melhor? Tá funcionando? Na verdade, o problema não é o microfone. O problema é a voz, né? A gente bota essas moças cantando aqui, daí vai o desesperado cantar junto. Né? Não sei se acontece com vocês, né? A homarada aí, vocês conseguem cantar? Obrigado. Né? A gente vai cantando bem alto junto com eles ali, cara, chega no meio das músicas que a voz fica assim, ó, né? Daí não adianta nós trocar o microfone um monte de vezes, não vai adiantar. Mas tá bom, o importante é você entender, irmão. Você está entendendo aí o que eu estou falando? Sim? Então tá valendo. Irmãos, eu quero rapidamente falar com você sobre as coisas que aconteceram no decorrer das duas mensagens que nós tivemos. Hoje eu não vou fazer uma introdução tão longa quanto aquela de ontem, porque acredito que precisamos otimizar esse tempo, tá bom? Mas, irmão, acontece o seguinte: ontem nós falamos sobre um processo de busca por motivação, para nós fazermos, realizarmos e andarmos nessa vida que todos nós tentamos que seja o melhor possível. Falamos também a respeito do prazer em ter coragem de experimentar coisas novas, de termos novas experiências. E isso nos faz aprender, isso nos faz andar e seguir adiante, não ficarmos estagnados a respeito do que nós mesmos pensamos. Falamos a respeito daquilo que nós realizamos, e isso sempre é em virtude daquilo que nós temos vontade de fazer. Falamos a respeito dessa coragem e de diversas coisas que nós praticamos e que foram criadas por Deus. Porém, a corrupção do homem e do pecado tornaram todas essas coisas com um outro significado, com uma nova base, um novo fundamento. E essa base que deveria ser em Cristo se tornou uma base no egoísmo, no pecado. E o que aconteceu? Falamos sobre a necessidade e a importância do Cristo que veio para transformar e para mudar todas as coisas. Hoje pela manhã, o Gui falou a respeito de termos coragem, mesmo sem termos esperança. Mantermos a nossa fé mesmo em circunstâncias que não são favoráveis. Coisas que não podemos conceber, não podemos entender. Mas mesmo assim, temos que nos manter de pé.
Irmãos, nós falamos também ontem à noite sobre o processo de Deus, o papel de Jesus nesse processo. E falamos ontem especificamente sobre duas partes fundamentais desse processo da nossa vida. Falamos a respeito do perdão, a respeito daquele homem que foi alçado, aliás, alçado não, foi descido pelo telhado pelos seus amigos, paralítico, e foi perdoado pelo nosso Senhor Jesus. Lembra disso? Lembra que nós falamos que Jesus disse para ele ter coragem, mas aparentemente ele tinha coragem já? Lembra disso? E também falamos a respeito daquela mulher que tinha uma hemorragia, e ela venceu todos os obstáculos para tocar no Cristo, mesmo sabendo que ela mesmo não poderia tocar ninguém tocar nela, porque ela era considerada impura. Mas mesmo assim ela teve coragem de tocar em Cristo. Mas depois que ela fez isso, o próprio Cristo disse para ela: tenha coragem. Duas circunstâncias nas quais, aparentemente, diante de nós, eles tiveram coragem. Mas o Cristo olha para eles e diz o seguinte: vocês precisam ter coragem. E nós entendemos que a coragem também é uma das coisas que Cristo vem mudar o significado dentro de nós, nesse processo de transformação. E nós falamos a respeito de perdão e falamos a respeito de cura, de transformação. Irmão, hoje, eu quero falar com você. Nós passamos 2 meses falando a respeito de uma jornada de Cristo. E eu falei para vocês durante todas as mensagens que essa maratona que nós fizemos pela oração sacerdotal de Cristo seria uma preparação para esse retiro. Acontece que essa vida que foi conquistada por nós, conquistada por Cristo para nós, ela precisa ter um novo significado. Cutuca o irmão que está do teu lado aí. Cutuca ele assim: ô irmão, qual é a missão de Deus? Presta atenção, irmão. Você acredita que Deus se resume somente nisso que aconteceu aqui, nesse mundo? O Deus que criou todas as coisas, que é, que era e que sempre será, Ele se revela à humanidade com uma missão. A missão de Deus era se apresentar novamente para uma humanidade, para uma natureza adâmica, para um mundo corrupto que já não o reconhece mais. E por consequência de não o reconhecer, estabelece uma nova organização. E essa nova organização tem como base, cutuca o irmão, diz, presta atenção, irmão. E tem como base, povo de Deus, o pecado. Essa organização que o homem que virou as costas para Deus fez desse mundo é tudo o que te faz sofrer. Tudo o que acontece nesse mundo, o que tem acontecido de ruim e até mesmo às vezes nos parece bom, aquilo que te faz ficar muito satisfeito por trabalhar horas e horas e horas e ter um bom salário para pegar o seu dinheiro e comprar coisas e mais coisas. Isso que te faz pensar que a tua vida se resume a isso. Isso que te faz pensar que o importante é tu manter o teu filho na igreja até os 18 anos, pagar a faculdade dele e dizer para ele: pronto, agora filho, agora está aí, o que eu tinha para fazer para ti era isso. Mas para que você consiga manter ele na igreja, você faz chantagens e trocas com ele. E para que você consiga pagar a faculdade dele, você quase morre trabalhando e nunca conversa com ele. Mas esse mundo diz para você que é isso que você precisa fazer. A missão de Deus é se reapresentar a esse mundo.
é se reapresentar a esse mundo que já não o reconhece mais, que chega a dobrar os seus joelhos para pedir coisas egoístas em orações. Igrejas inteiras são montadas para repetir os símbolos desse mundo. As pessoas não reconhecem a Deus. Aquela pessoa que dobra o seu joelho e pede para Deus para ganhar muito dinheiro, ela não sabe aonde ela está, o que ela está fazendo e com quem ela está falando. E todos os dias, trocando os canais da sua televisão, você ouve isso ou não? Cada vez que nós procuramos em Deus coisas que satisfazem o nosso egoísmo, as nossas vontades, os nossos prazeres pessoais, todas as vezes que nós fazemos isso, irmão, todas. Quantas vezes você já entrou na igreja para resolver teu probleminha? Todas as vezes nós não estamos reconhecendo a Deus. Porque a gente não sabe quem Ele é. Já falei isso muitas vezes na igreja. Mas se você quiser comprar pão, você vai aonde, irmão? No açougue? Na agropecuária? Onde é que você vai quando você quer comprar pão? Na padaria. Porque você reconhece que aquele é o lugar que vende pão. Mas você está chegando na padaria e pedindo, me dá aí uns R$500, bem douradinhos. Entende? Deus tem uma missão, irmão. A missão de Deus é mostrar que nós não precisamos de cédulas. Nós não precisamos de promoções. Nós não precisamos de status. Não precisamos de luzes e holofotes. Nós precisamos de Deus. E Ele tem uma missão aqui na terra. Tornar-se disponível a nós. Mas para que Ele seja acessível, como Ele é, nós precisamos o reconhecer. Para buscarmos aquilo que é certo. Para chegarmos no lugar certo, para pedirmos o que é certo. Você entende isso? Sim ou não? E essa missão, se nós reconhecemos que Deus tem uma missão, e essa missão é se reapresentar para nós, porque nós precisamos disso, nós entendemos que essa missão foi entregue a alguém. E esse alguém é o próprio quem? Jesus. O próprio Cristo recebe, é enviado por Deus para cumprir uma missão. Essa vai ser a palavra de hoje. Ontem eu falei 254 vezes. Não, ninguém contou, né? Depois no vídeo você pode contar. Quantas vezes eu falei coragem? Mas hoje nós vamos falar sobre missão. Coragem para a missão é a mensagem de hoje. Jesus assume um papel fundamental nesse plano missional que é de Deus. E quantas vezes Jesus disse, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade de quem? Do meu Pai que me enviou. Existe um trabalho para ser feito, irmão. Tem os bichinhos. Eu passei um monte de repelente e ele funciona bem, você está vendo? Ele é uma meleca, o repelente, e os bichos, ao invés de ir embora, eles estão grudando na minha cara. Deve ser que nem aquele veneno para pegar barata, né? Que cola os bichos ali. Eu que não entendi como é que deveria funcionar. Amém. Se tiver algum bicho colado em mim, você não dá bola. Faz parte da decoração. Quando a gente entende que Jesus tem um trabalho a realizar, porque Deus o enviou para realizar esse trabalho, e Deus tinha uma missão de se reapresentar a nós, porque nós não o reconhecemos mais. A gente precisa entender a natureza divina e gloriosa do Pai. Quantas vezes nós falamos sobre isso? A pureza de vida
que dá novo significado, ou melhor, dá o significado primeiro, o significado original que as coisas tinham. Lembrem-se que ontem nós falamos a respeito de comida, nós falamos a respeito de várias coisas. Até de umas coisas bem estranhas nós falamos ontem. Que também fazem parte da criação de Deus. As coisas que nos constituem como pessoas. E as coisas que nos mantêm saudáveis. Falamos a respeito do como Deus foi perfeito em criar essas coisas, até mesmo para aquelas que nós necessitamos fazer sempre. Ele causou dentro disso um fenômeno chamado prazer, que nos motiva a fazer aquilo que é importante ser feito. Mas a corrupção fez com que nós virássemos essa chave e fizéssemos tudo, ao invés de fazer o que é certo para nossa saúde e para glorificar o nome de Deus através da nossa vida, não. Nós esquecemos a Deus, nos colocamos no centro e fazemos tudo para ter o prazer. E mudamos o significado de tudo que Deus criou. De tudo que Deus criou. Se nós pararmos para pensar, irmão, olha como isso é maluco. Que Deus nos fez como Ele nos fez. Cadê as moças? Tem uns rapazes também que já fizeram isso. Mas quem aqui já fez algum processo para mudar o jeito do cabelo? Pintar, trocar de cor, ser liso, ficar crespo, ser crespo, ficar liso. Já fez ou não fez? A gente fez. A gente faz. Sabe por que a gente faz? Para seguir um padrão. Seguir um padrão que é considerado melhor. Para dar uma melhorada. Para quê? Para quem? Se nós entendermos que quem nos fez como nós somos foi Deus, a gente muda quem nós somos. Por quê? Entende que isso é muito mais profundo do que a gente falar sobre uma coisinha que hoje, irmão, não estou querendo estabelecer doutrina aqui na igreja e acabar com o negócio da minha mãe. Não, não é isso. Mas é que isso é mais profundo, tu entende? Que a gente, na nossa natureza humana, pecadora, a gente está toda hora insatisfeito e buscando transformar e mudar aquilo que parece que está na nossa mão. Mas de verdade sempre esteve nas mãos de Deus. Porque por mais que você puxa, alisa, estica, toca uma aguinha, fica crespo. Rapa a cabeça, vem tudo do jeito que era. Porque por mais que a gente tente, daqui a 2 dias parece a raiz branca, irmão. Não adianta. É ou não é? Já inventaram uma coisa que fica a tinta lá dentro para não branquear mais? Sabe por quê? Porque quem fez a coisa acontecer é muito maior do que quem quer mudar a coisa para outro jeito. Você entende como as coisas são? É sobre isso que eu quero falar com você, irmão. E aí, ele vem. Jesus vem para mudar o significado de tudo. Tudo que foi corrompido pelo mundo. Para trazer o significado real. Óbvio que eu falei de algo fútil. Mas nós vamos falar aqui, deixa eu ver se as crianças já saíram todas ou estão dormindo. Coisas que são importantes. A gente muda o significado do relacionamento. A gente muda o significado da família. Cada vez mais as pessoas se relacionam por prazer. Se relacionam para se satisfazer. Se relacionam para se aparecer. Se relacionam por interesses. Sejam eles sexuais, sejam eles financeiros, sejam simplesmente uma aparência para o mundo. E você vai me jurar que não, mas a primeira coisa que você fez para ficar ou não ficar com quem você está foi garantir se você vai ser satisfeito dos seus prazeres. E quem pensa em sacanagem, eu estou falando para saber se a esposa cozinha bem, para ver se vai encher a barriga. Poucos riram, porque o negócio ficou tenso. O que eu estou dizendo? Mudou o significado das coisas. Eu estava conversando com a avó. A minha avó é aquela moça linda que está ali, sentada ali. E todos conhecem já. A pessoa mais popular dessa igreja. Um dia, eu passei o dia todo fazendo umas conversas e aconselhando umas pessoas, ajudando e sendo ajudado e tendo novas experiências. E eu fiquei tão horrorizado com as coisas que eu ouvi e com as circunstâncias que me surgiram, que eu cheguei para a avó e disse assim: vó, lembra, vó? Tá tudo virado de cabeça para baixo. Lembra, vó?
Diz para ela e para a mãe: mãe, eu não sei o que eu faço. Está tudo avesso. Eu não acredito que as pessoas estão fazendo isso com as suas vidas. Jesus Cristo vem para apresentar um novo modelo. Mas não é assim. Modelo Vest Church, com a sua camisa hoje em cor. Como é que é mesmo o nome dessa cor? Marsala. Eu acho que eu já conheci alguém que tinha esse nome. Marsala. Podia ser cadê o Marcelo? Podia ser o nome da primeira filha. Marcelo, pai da Marsala. Né? Então, fica a dica. Essa bela camiseta, não é? Eu sou o modelo dessa camiseta. Tão mal de modelo. Cadê os Vest Church? Já estão por aí? Não chegaram? Tá aí? Cadê? Aí tá ali. O pessoal estão lá estão por aí. Aê, estão lá no escuro. Estão no camarote lá, com ar-condicionado. Pessoal, o que é um modelo nesse mundo? Um modelo nesse mundo é alguém que vai fazer com que os outros comprem, consumam aquilo que eu faço parecer que é bom. Não é isso? Jesus Cristo não é um modelo assim. Quando João resolve falar a respeito do Evangelho, sendo o último dos evangelhos a ser escrito, ele diz: no princípio era o Verbo. Ele está dizendo, irmão, presta muita atenção, eu já falei sobre isso na igreja, e eu não vou falar tudo de novo. Ele não está dizendo que no princípio, ou quando as coisas começaram, era a palavra, porque ele disse: haja luz. Não, não é só isso que você ouviu na escola dominical quando você tinha 5 anos. No princípio, a palavra correta era no arquétipo, era o logos. João estava trazendo um princípio filosófico a respeito do que era e como é que funcionavam as coisas no início e o que se deu no fim. Ele está dizendo o seguinte: existe um modelo perfeito, do qual todas as coisas foram feitas por meio desse modelo. O Logos, a razão primeira, a razão que não teve uma razão que a antecedeu. Não teve nada que a motivou, ela foi a primeira motivadora de todas as coisas. É como se o próprio Cristo fosse do qual todos nós saímos. Nós viemos dele. Nós deveríamos estar nele. Nós deveríamos ter ele como modelo, como base de princípios, de valores, como base de quem ele é. Porque nós só somos filhos de Deus se nós estivermos em Cristo. E nós fomos criados para sermos filhos. E nós só somos filhos se fizermos parte do Filho. E o que acontece? Jesus vem para dar para nós esse novo modelo, essa nova forma de viver. E aí, tudo está virado do avesso e eu olho para ele. Eu olho para ele e vejo o que ele fez. E sabe o que eu penso, irmão? Cutuca o irmão que está ao teu lado. Cutuca o irmão. Eu penso que é que nem um modelo das camisetas. Eu penso que eu leio a história de Jesus e estou enxergando o catálogo do Lebes e vendo aquele cara bacana de cueca, sabe? Aquele que fica assim todo fortão. E acho que vou comprar uma cueca igual àquela e vou ficar igual a ele. Sabe? Compra aquela camisa justa e o cara tem um peitoral e tu bota a camisa e o que só aparece é a barriga, irmão. Porque eu acho que eu leio a Bíblia, entendo a história de Jesus e saio por aí dizendo o que Jesus dizia e vou ser quem ele é. Mas não é uma camiseta que eu visto. O Evangelho não é doutrina. A transformação não é disciplina. Porque um crente disciplinado consegue ser um bom religioso. Não adianta. Não adianta. Vitão, não adianta. Nós não vamos ficar igual o cara do modelo das cuecas.
Nós estamos compartilhando o quarto aí, irmão, né? E eu te confesso que cada vez eu fico mais surpreso com a possibilidade do milagre de Deus nas nossas vidas, né? Porque nas dificuldades, nas fraquezas que são a nossa força, né, Vitão? Então assim, ó, Deus tem muito campo para nos transformar nesse meio tempo. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Essa bobagem que eu estou falando aqui, segura a fera aí, pelo amor de Deus. Não deixa de chegar aqui no meio primeiro. Você se lembra do... ele nem sei onde é que ele terminou. Ele começou apóstolo, depois virou... sei lá o quê. Deve ser papa já, o Silvio Ribeiro, que ele dizia até o gato creu, né? Esse cachorrinho aí veio mais culto do que alguns aí, irmão. Mas tirando a bobagem, irmão, essa base que eu estou falando para vocês aqui, a respeito da missão de Cristo, muitos de nós passam horas e horas lendo a Bíblia, passam horas e horas frequentando cultos, faz 15, 20 anos que vai à igreja, mas ainda não entendeu, porque continua pensando que consegue virar crente assim como consegue tocar guitarra e tocar bateria e teclado. Porque isso aqui é disciplina. Isso aqui é disciplina. Não é? Muitas horas repetindo, ouvindo uma aula, aprendendo, eu vou sair repetindo e vou conseguir fazer, porque isso é técnica. Mas agora, a emoção verdadeira pela qual eu pratico a música que há dentro de mim e que é usada, e que o instrumento é usado para anunciar, isso quem faz é Deus. Eu já vi muita gente que toca muito bem e que por dentro não é ninguém. Eu já vi muito cara que já leu 10 vezes a Bíblia e 5 vezes de joelho, né? Não tem aquele papo? Não leu com o joelho, leu com o joelho no chão, né? Até para deixar claro, né? O cara ficar depois chega, ô pastor, tu falou que o cara leu com o joelho, mas como é que lê com o joelho, né? Cara que já leu um monte de vezes a Bíblia, sabe todas as histórias, de capa a capa. E chega em casa e não é ninguém. Chega no trabalho, ele não é ninguém. Não estou falando que a gente tem que ser poderoso, estou dizendo não é ninguém que lembre a Cristo. Não é ninguém que entendeu que Jesus tinha uma missão. Não entendeu que Deus tinha uma missão. E essa missão se torna possível em nós, porque Deus é capaz de fazer tudo isso. E esse processo, essa luta interior, que faz com que nós nos sujeitamos ou não à vontade de Deus que se anuncia a todos nós. Você já ouviu falar que o Espírito Santo é quem nos convence? Você já ouviu isso? Ah, eu falei, mas eu não sei o que ele vai fazer, porque é o Espírito que convence, né? O que o Espírito convence? Se eu estou falando aqui para você hoje, sair da luz, né? Depois não aparece lá. Se o Espírito Santo é quem convence, eu estou anunciando essa mensagem para você. E digamos que eu esteja dizendo assim, você que segue a Cristo, você tem que entender que você tem uma missão. E eu penso assim, o Espírito é que me convence. Não é esse tapado que está aí na frente falando de modelo de cueca. É o Espírito que me convence. Ô irmão, o que o Espírito convence? Você a se converter? É isso que ele convence? O que o Espírito convence aí, quem sabe da Bíblia aí, irmão? Não da sem vergonhice. Entende você aí que fica pensando, não, eu vou continuar aqui, ouvindo isso aqui, ouvindo funk com meus filhos de 12 anos. Ah, eu vou continuar aqui, não, mas até o dia que o Espírito me convencer, que eu tenho que ir na igreja domingo. Eu preciso que o Espírito me convença que eu tenho que ler a Bíblia. Até porque ninguém vem a tentar me convencer. Porque é só eu e Deus. O Espírito convence do quê? Do pecado. Do pecado,
da justiça e do juízo. O Espírito não convence você a mudar. Ele convence você que você está errado. Ele convence você que Deus é justo e o que você está vivendo está na mão dele. E que o juízo dele é perfeito. E que vai acontecer. E que ele que sabe tudo e por que você faz o que você faz, vai te julgar. Ele não está te convencendo a mudar. Ele está te dizendo quem você é. Entende? Cutuca o irmão aí. Viu? Tinha pensado nisso? Diz para ele agora, para de desculpa, cara de pau. É a última pregação que eu tenho, irmão. Me largaram 8h30 hoje aqui. Agora o negócio vai louco. Eu estava até com sono antes, agora fiquei bem, né? Nem tomei nada dessa vez. O que acontece? Existe uma luta. Eu tomei nada porque uma vez, irmão, né? Até para ficar claro também. Tá registrado, né? Uma vez eu estava com sono vindo do trabalho, estava com medo de dirigir. E eu parei para abastecer e tomei um energético. E eu cheguei bem louco no culto. E eu fiquei depois com medo de fazer isso, né? Sabe? Não bem louco. Cheguei assim meio falante demais, né? E o único que tinha era um grandão assim. Que tinha como é que é? Um M na frente, assim, meio mascarado. E diz que aquele é violento. Nunca mais eu quero saber desse mistério aí. Porque eu preciso ter coragem de enfrentar até o meu cansaço e o meu sono, né? Mas eu digo para você o seguinte, irmão. Essa luta que há dentro de nós, essa luta entre fazer ou não fazer, entre ser convencido ou não ser convencido, entre fazer o que eu quero e o que é o que eu quero, precisa me levar a uma coisa chamada arrependimento. Porque eu sou convencido que eu estou errado. Você não precisa que ninguém te diga. Porque você sabe o que é que você faz errado, irmão. Você sabe onde é que está. Quer ver? Quem aqui não sabe que pelo menos uma vez nesse dia de hoje foi egoísta em uma atitude? Estava lá, viu que só tinha 3 anelzinhos de cebola da salada de cebola. Tinha 6 pessoas atrás. E pensou que se dane, eu adoro cebola. Acontece toda hora. Naquela furadinha na fila. A gente naturalmente faz essas coisas. A gente fica julgando, pensando, comparando. Esse faz isso, esse faz aquilo, esse deveria ser assim. Olha como ele me tratou, olha como ele me cumprimentou. Olha aquele que nem me cumprimentou. Como é que pode? Chegou, fez isso, fez aquilo. O tempo inteiro a gente tem uma atitude assim. E nós temos que pensar. Irmão, por que nós não nos arrependemos daquilo que nós fazemos e sabemos que está errado? Por quê? Por que é difícil se arrepender? Jesus veio para nos amar primeiro, nos perdoar antes mesmo de nós nos arrependermos. É alguém que é poderoso para nos transformar e principalmente tem como missão apresentar um Deus que nos ama, que nos molda, que nos transforma, mas que nós chegamos constrangidos diante dele, porque ele sabe o que a gente faz, e ele olha para ti e diz assim, cara, te perdoo. E aí, ele diz, vem aqui comigo. Vem e alivia essa carga pesada de culpa que está sobre a tua vida. Entende? Se você chegou aqui hoje com práticas e com escolhas erradas, eu quero te dizer, o Senhor te perdoa pela tua postura. O Senhor te perdoa pela vida que você tem levado. O Senhor te perdoa pela tua falta de responsabilidade. O Senhor te perdoa por jogar com as pessoas. O Senhor te perdoa por você só pensar em dinheiro. O Senhor te perdoa por quem você é. Pela corrupção que te leva a fazer o mal para os outros. O Senhor te perdoa por isso. Ele quer te dar a chance de chegar mais perto. Aliviar isso que te faz culpado.
E mesmo naquela oração mais egoísta que você tem para passar no vestibular, para o filho que está doente, sabe? Oração sem vergonha. Porque essa é uma oração mau caráter, né? Sabe? Cara que vem na igreja só porque está cheio de problema. Se lembra daqueles 9 que não voltaram para agradecer dos leprosos? Lembra? O que você acha deles, irmão? Ainda bem que você não é Deus, porque Deus está te dizendo que Ele te perdoa por você ser assim. Não é? Quantas vezes você veio, estava aflito, se aliviou, sentiu até prazer, porque os irmãos te acolheram. E aí, no próximo domingo, você ficou jogando videogame, olhando uma série no Netflix e quer saber que se dane aqueles irmãos. Agora eu tô legal. Saiu de novo? Como é que é o negócio? Quando é que vai sair o Game of Thrones agora mesmo? Em abril. Bom, contagem regressiva até abril. Depois de abril, aí é o Game of Thrones. Agora não entrou temporada. Netflix perdeu, não sei o quê. Agora vamos para a igreja então, né? Hoje não vai ter pescaria para ir, não tem jogo do Grêmio nem do Inter. Então hoje eu vou no culto. Porque me disseram até que hoje vai ter aniversário de alguém no final. E a cara? E a cara fica assim, fica fazendo de bobo no meio do culto, porque não tem cara de encarar Deus de verdade. Fazendo de bobo. Isso aqui não... Porque é feio o que você faz. Dá vergonha. Se eu te chamar aqui agora para te contar o que hoje Deus falou contigo. Você vai ter uma história. Porque todo mundo tem uma historinha, irmão. Mas eu quero te perguntar quais foram as últimas coisas que Deus transformou no teu caráter egoísta. Você também vai ter uma historinha. Porque a gente é disciplinado, irmão. A gente sabe várias histórias para contar. Eu quero falar contigo hoje, porque existe uma missão e um processo dentro de nós. A gente dá de frente com o amor de Deus e a gente se arrepende ou não. E nós entendemos o perdão de Deus e a gente continua ou não. A gente se sujeita à vontade de Deus porque a gente reconhece que a nossa é errada ou não. A gente muda ou não. A gente é enviado para viver uma nova vida ou não. Depende do que a gente quer e o que a gente tem vontade de fazer. Eu não estou dizendo que se você tiver muita vontade, as coisas vão acontecer. Não, eu estou dizendo para você que se você não quiser a Cristo, você não está dentro. Se você não quiser Ele como um modelo que transforma quem você é, você vai continuar fazendo de conta. Porque isso é para quem tem coragem. Mudar é para quem tem coragem. Leia comigo Mateus. Tinha até me esquecido, não tinha lido ainda. Mateus capítulo 14. Mateus 14, versos do 22 ao 29. Opa! Ai, coisa braba, né? Eu tava legal. Fui brincar com os guri ali agora, 5 minutos. E o Anthony tava me olhando e pensando, eu tenho certeza. A gente veio conversando, não vamos jogar bola, porque não dá. A coisa já tá pegando. E eu fui lá me aparecer lá. Era o único que não tinha tomado banho, eles estão tudo com cheirinho de asa, né? Fui lá, estou todo dolorido. Mateus 14, 22. Posso ler, irmão? Olha lá. Espera aí, Nath. Deixa eu achar primeiro. É isso mesmo? É uma história triconhecida. O Gui quase falou ela hoje de manhã. Eu fiquei torcendo para ele não falar. Eu estou com meus dedos colando do maldito do repelente. Se você vê esse repelente na loja, não compre.
14, 22. Logo depois, o que estava acontecendo aqui? Jesus tinha alimentado pela primeira vez uma grande multidão. Aquela história dos 5 pães e dos 2 peixinhos. O que aconteceu? Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, o lago da Galileia, enquanto ele mandava o povo embora. Ou seja, o povo ali comeu pão. Jesus disse para os discípulos, entrem no barco e vão para o oeste, né? Porque eu vou despistar o pessoal aqui, vou despedir o pessoal aqui. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato o Senhor é Filho de Deus. Amém? Todo mundo já conhecia esse texto. Teve um retiro que eu só preguei sobre Pedro. Foi lá ainda na Granja, lá no Mafsone. E nós falamos também sobre essa história. Pergunto para você. Jesus disse para eles mais uma vez, coragem, ou tem de bom ânimo, conforme a tua versão aí. Não é? Qual é a diferença dessa história para as outras? Qual é a diferença dessa história para as outras? Nas outras, eles não estavam com medo. Eles tinham, se tivessem com medo, eles enfrentaram o seu medo, lembra? Lembra disso? E parece que Jesus está falando coragem para alguma coisa diferente. Porque eles já estavam fazendo coisas corajosas. Lembra disso? Aqui, deixa eu pegar uma água aqui, rapidinho. Aqui, irmão, eles realmente estavam com medo. Eles acharam que era um fantasma. Eu nunca vi ninguém andando em cima da água. Mas deve ser meio assustador mesmo. Ou não? Pensa comigo. Era dia. Jesus mandou, dispensou a multidão e disse para os discípulos atravessarem o lago da Galileia. Correto? Correto? Quando Jesus disse para eles, vai e atravessa o lago, ele deu para eles uma missão. Vai e atravessa o lago. Ele foi orar. Despediu o pessoal, foi orar. Ele retornou para aquele lugar à noite, no início da noite. Correto? Que hora é o início da noite? Ressalvada alguma exceção de tempo daquela época, eu acredito que início da noite é ali, entre as 7 e as 8 horas da noite. Pode ser? Às 7, né? Às 19 e às 20 horas da noite. Tudo bem. Se foi isso, irmão, se foi às 19 horas, calcula comigo aí. Entre as 3 e as 6 horas, vamos dizer que às 4h30, às 5 horas, dá mais ou menos umas 10 horas. Eu calculei em casa e eu não sei contar direito, irmão. Pode ser que esteja errado. Não é? Vai lá. 7 da noite. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3,
4, 5. 10 horas. Entre Jesus voltar do monte orando e parar ali, na beirada do lago, e eles encontrarem Jesus, eles passaram 10 horas com a ventania pegando, irmão. 10 horas. Quem é que já trabalhou de plantão? Só eu? Ou coisa triste essa minha vida mesmo. A gente faz plantão de 12 horas com 2 horas de intervalo. É 10 horas lá. Não é fácil. Quem já foi guarda aí sabe, vai passar 10 horas de em pé. Não é fácil. 10 horas é um tempão. Tempão, irmão. Você não consegue ficar 10 horas nem dormindo. Tirando aqueles que são um fenômeno, né? E às vezes ainda deixaram algumas coisinhas para fazer depois que acorda. 10 horas. Os caras estavam há 10 horas com o barco chacoalhando. Vento batendo e mexendo as ondas. 10 horas. Porque eles disseram o quê? Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força. Naquele momento já estava acontecendo. E aí? Eu não sei o tamanho desse lago, até poderia ter pesquisado. Mas Jesus, ele não apareceu lá no meio. Diz que ele andava sobre as águas. Se eles estivessem muito longe, Jesus andou vários, talvez quilômetros dentro d'água, caminhando. E aí ele está lá, o vento batendo, e aparece aquele cara no meio do nada, no meio da madrugada, em cima da água. Tu não vai achar que é um fantasma também, irmão? Hã? Eu digo para Deus, esse negócio de anjo, parecer anjo, né? Ouvir voz, eu digo assim, ó, Senhor, eu estou satisfeito com a palavra de Deus, com a Bíblia. Não me inventa moda, Senhor, porque me cagaço todo. Não é? É complicado, irmão. Tem aquele irmão aquela vez que ia se batizar, lembra da história, né? Apareceu um anjo desbocado e falou para ele que ele tinha que se batizar. Eu tô legal desses anjos aí, irmão. Não precisa. Depois, em off, sem câmeras, eu conto essa história para você do anjo desbocado. Isso foi testemunho, registrado por muitos. O que acontece? Eu não gosto muito de ver coisa. Já vi algumas coisas e não me agradei. Não estou pela visão. Para mim me serve a palavra, né? Que ela se revela naquilo que a gente lê, naquilo que os irmãos pregam. É joinha. E não me vem inventar moda também, me dando profetada aí, irmão, que eu sou desconfiado dessas coisas. Tem que ser, né? Do jeito que a coisa vai. Mas o que acontece? Aparece o cara andando em cima da água. Os discípulos estavam há 10 horas. Sabe quem é que mandou eles para o lago? Quem? Quem é que mandou eles lá? Jesus. Sabe quando a gente está numa encrenca, a gente pensa assim, puxa vida, como é que eu vim parar aqui? Não é? Eles estavam pensando assim, para que eu vim para cá? E pior, Jesus nos mandou e ficou lá. Agora vamos morrer. Essa história aqui aconteceu antes daquela primeira em que ele estava dormindo, lembra? Essa aqui aconteceu primeiro. Porque isso aqui aconteceu entre o início e o meio do ministério de Jesus. Quase no meio. Da sua trajetória de 3 anos só, é rapidinho. Mas o que aconteceu, irmão? Ele estava ali. Apareceu para eles. Depois de 10 horas de ventania. Os caras olharam para Jesus e pensaram, se fosse para ser Jesus, ele já tinha vindo antes. 10 horas depois, sei lá o que é isso. Jesus os mandou para o mar, para o lago, para o mar da Galileia, para o lago, dependendo da versão, fala uma coisa, para morrer. Deve ser, sei lá, anjo da morte, o que é? Diabo. Mas está aí, no meio, é fantasma, é assombração, é coisa que eu não sei o que é. Irmão, Jesus já te mandou para uma missão e tu ficou apavorado. Hã? Cadê o Johnny? Lembra aquela vez, mano? Lembra? Pá! Tô legal, chega. Bah, e o cara faz o repertório todo e não acontece nada. Ô, Jesus, 10 horas, imagina 10 horas naquela aflição. Não. Imagina 10 quilômetros de alagamento para nós passar com o carro em cima. Não, calma aí. Tu vai para uma missão, chega lá e passa uma aflição danada. Não, isso está errado.
Isso aí tinha que acontecer com esses pecadores que andam aí fazendo coisa errada. Aí tu vai vir pro retiro, estraga o carro? Não. Isso tinha que acontecer com os sem vergonha que estão indo pro carnaval. Não é? Eu vou trocar pneu? Hein, pastor? Nós vamos fazer um casamento lá não sei aonde, numa friagem danada, no meio do verão. E aí me fura o pneu do carro. Não, isso era para acontecer com esses trevas que vão olhar jogo no dia do culto. Né? Tinha que furar o pneu no meio do caminho. Esse aí não, nós estava lá pregando. Né, pastor? Que isso? Por quê? Porque as coisas ruins acontecem com gente ruim. Ou não? Não. E aí é que tá. A gente pensa que o que é justo, lembra que o Espírito faz? Ele nos convence do que é justo. Desculpa, Nenê. Ele nos convence do que é justo. E aí é que a coisa tá. Eles estavam numa missão. Jesus apareceu para eles, eles não reconheceram a Deus na aflição. Sabe por quê? Eles passaram 10 horas ali. Eu não sei o que eles fizeram. Eu não sei o que eles gritaram. Eu não sei o que eles murmuraram. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Ele estava andando em cima da água e disse, tem bom ânimo. Tem coragem. Não tenha medo. Sou eu. Tu. Como assim? Se for tu mesmo, eu vou aí. Ou seja, se tu é tu mesmo, Jesus, tu garante que eu vá andando por cima da água também? E Jesus diz para ele, venha. Tu acha que Jesus não sabia o que ia acontecer? Te pergunto, Pedro estava lá andando em cima da água. Quem aqui olhava o Chapolin Colorado, irmão? Eu sempre faço, não posso passar. Eu não posso passar o Pedro afundando sem falar do episódio da padiola. Lembra da padiola? Que o cara cai no barrinho e ele começa a dizer, eu estou afundando. Eu estou afundando. É Pedro. Jesus estava andando em cima da água, andando sobre a água. Trouxe firmamento debaixo dos pés. Irmão, se você está ali na rua, de pé, começa o vento, você acha que a terra vai te engolir? Acha? Por causa do vento? Acha? Não! Mas debaixo dos pés de Pedro, Jesus trouxe firmamento. Não tinha nada que afundasse, porque ele estava andando também. Estava diante de alguém que fez que a água ficasse firme para pisar. E ele teve medo do vento. O vento bateu, assoviou. E ele ficou com medo e começou a afundar. Toda essa história você já conhece. Só que a diferença dessa história é que Jesus disse para ele, como é pequena a fé de vocês. Ele puxou a Pedro para dentro do barco e disse, como é pequena a fé de vocês. E olha o que eles falaram. Cutuca o irmão que está ao teu lado. Olha a conclusão que eles chegaram. Lembra? Jesus tinha alimentado aqui quantas mil pessoas, meu Deus? É 5 aqui ou é 3? 5. 5 pães. E quantas pessoas? Era um monte de pessoa. 12, 5 mil homens sem contar mulheres e crianças. Pega o pão, corta o pão, entrega o pão. Olha para o pão está inteiro de novo. Corta o pão, entrega o pão. Olha para o pão está inteiro de novo. Diz para os discípulos, pega o pão, corta o pão aí. Pega o pão, corta o pão, entrega o pão está inteiro de novo. Para 5 mil. Encheram 12 cestos. O cara estava em cima da água, tirou ele de cima da água, botou no barco. Sabe qual é a conclusão que eles chegaram? De fato, agora, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Você já precisou de uma coisa bem brava, né, irmão? E já lançou alguns desafios para Deus, né? Deus, se tu é Deus mesmo, tu faz isso, faz aquilo, resolve isso, resolve aquele outro. Cara de pau. Todo dia comendo pão.
todo dia sendo mantido pela mão poderosa de Deus, e é cara de pau. Não, se hoje não sentir uma presença, quer encosto, irmão? Ah, tá no lugar errado. Porque quando eu digo que o cara vai comprar pão não na padaria, né? Às vezes o cara vem na igreja querendo achar outra coisa. Quer tomar passe, quer cair, quer babar. Né? Vai pra festinha lá do coisa lá, que ruim. É brabo, irmão. É brabo porque assim a gente vê cada coisa acontecendo nas igrejas aí, meu. Daí as pessoas vêm aqui na igreja e pensam que as coisas vão acontecer de um jeito. Eu ainda estou me adaptando a essa coisinha nova aqui que o Leandro fez. Só um pouquinho. Paciência, né? Aí. Até que nada mais importe. Gente, se a gente entender que aqueles que estavam lá, eles tinham um diferencial com relação aos outros. Aqueles tiveram coragem, sabe por quê? Sabe por que eles não tiveram medo? Porque eles tinham um interesse egoísta. Eles tinham um interesse que levava eles a enfrentar as circunstâncias. E às vezes tem um monte de crente que espera que o pastor fale a respeito de algo que vai causar nele um interesse pessoal para que ele se lance no desafio. Ou você nunca ouviu falar, aqueles que têm uma questão na justiça, aqueles que estão endividados, lança o teu pão sobre as águas, deposite nesse gasofilácio aqui, e Deus vai te dar 10 vezes mais. O cara vem e taca-lhe o dinheiro na caixinha. Olha a coragem, dá o dinheiro das contas. Por quê? Por quê? Porque tem um interesse egoísta. E você já ouviu isso, ou não? Sim ou não? Se eu disser para você agora que alguma coisa que você quer vai se realizar, se você fizer isso ou aquilo, muitos vão ficar tentados a fazer. Se nós estivéssemos pregando para solteiros e dissesse que se você vier aqui agora, plantar a bananeira aqui na frente, em uma semana vai conseguir um namorado, vai embora, irmão. O cara vai até em casa lá plantando bananeira. E a estrada tá ruim, hein? Ó. Não é fácil, cara. Só quem é solteiro sabe que não é mesmo. Porque esses aqui não tinham um interesse particular. Eles não tinham um interesse pessoal. Eles tinham uma missão. E na missão é um trabalho que eu faço para edificar outra pessoa. E para isso eu tenho mais medo. Porque para isso eu não enfrento. Porque para mim coragem tem outro significado. Para mim coragem é enfrentar as coisas por um interesse maior. Coragem não é enfrentar as coisas. Enfrentar novas circunstâncias e novos desafios. Coisas novas. Coisas que não estão dentro da minha caixinha de alternativas. Coragem é enfrentar a possibilidade de nós estarmos errados. E se sujeitar à vontade daquele que primeiro me amou. E se sujeitar é colocar a cara no chão e dizer, eu desisto, Senhor. Eu desisto, Senhor. A gente, para essa caminhada, a gente precisa que algumas coisas fiquem claras. Abre comigo aí, irmão, em João. E eu vou encerrar hoje com o versículo que dá o tema base do nosso retiro. Olha como as coisas estão diferentes aqui em João. João 16, 33. Só um pouquinho, irmão. Achou aí? João 16, 33. Volta 2 capítulos aí, por favor. E fica marcado. E fica marcado, sempre faço isso. O problema é quando eu começar a tomar o microfone, né? Só um pouquinho. Volta 2 capítulos sem desmarcar o 16 aí, vai lá no 14. Acho até que é antes do 14, irmão. Para nós ver como é que essa história começa. É antes, é lá no 31 do 13.
Desculpa. É aqui mesmo. No 30 do 13 diz assim: Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Versículo 31 diz assim: Quando Judas saiu, Jesus disse. No capítulo 14, versículo 1 diz assim: Jesus disse. No versículo 15 diz: Jesus continuou. No capítulo 15, no versículo 1 diz: Jesus disse. No 18 diz: Jesus continuou. No capítulo 16 diz: Jesus disse ainda. E no versículo 4 do capítulo 16 diz: e Jesus continuou. E no versículo 25 do 16 diz: e Jesus terminou dizendo. Por que eu estou lendo isso aqui para ti, irmão? Porque essa história não termina onde simplesmente Jesus está dizendo. Essa história não se resume ao que Jesus está dizendo quando ele termina. Acontece o seguinte, irmão. Jesus falou sobre várias coisas quando Judas saiu. O que Judas foi fazer quando ele saiu, irmão? Foi comprar pão na padaria. Saiu com a bolsinha. Tu acredita que os discípulos pensaram que ele tinha saído para comprar alguma coisa? Quando Judas saiu de perto de Jesus, oi, minha velha. O que Judas foi fazer quando ele saiu de perto de Jesus, irmão? Lembra? O que ele foi fazer? Não sei. Ei, irmão. Jesus disse assim: aquele que eu dei o pão molhado, no molho, né? Vai me trair. Só que os pães já estavam distribuídos. E Judas sabia que o dele estava molhadinho. Ele olhou para o mestre e disse assim: tu sabe, malvado. Largou o pão e foi fazer o quê? Foi entregar a cabeça do mestre por 30 moedas de prata. Sabe o que Jesus aproveitou para fazer, sabendo que daqui a pouquinho iam prender ele? Ele resolveu falar tudo que era importante falar para os discípulos. Por isso que tem 3 capítulos dizendo: e Jesus disse, e Jesus disse, e Jesus continuou, e Jesus continuou dizendo. Ele pensou o seguinte: agora esse povo tem que saber, agora esse povo não vai poder, não vai ter outra chance de ouvir de mim. E tudo isso, tudo que precisa ser ouvido. E aí, meu irmão, Jesus fala com eles sobre a revelação da natureza gloriosa do Pai. Jesus fala com eles sobre a sua volta ao Pai, deixando eles para trás. Jesus fala para eles sobre um novo mandamento. E esse mandamento qual é? Que amem uns aos outros assim como Cristo amou. E João é o único que fala isso no mandamento. Não como você ama você mesmo, mas como Ele os amou. Pedro, para variar, ficou bravo e disse: não, eu vou onde tu for. E Jesus disse: quando o galo cantar 2 vezes ou 3 vezes, o galo canta 3 vezes e ele nega 3 vezes. Ou o galo canta 2 vezes e ele nega 3. E o galo canta 2 e ele nega 3. Né? É isso aí, né? 3 por 3 ou 2 por 3? Pouco importa, irmão, quantas vezes. O importante é que ele negou. Depois que o galo cantou. Mas ele negou. Passou vergonha. Mas Jesus não, aqui ele não tinha negado ainda. Aqui ele estava só dizendo, e Jesus disse que ele ia negar. Jesus fala sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo no capítulo 14. Como nós fizemos há um tempo atrás uma série de 3 mensagens. Jesus fala sobre a união com Ele, falando da videira verdadeira. E aqui vocês são os ramos. Aqueles que não estiverem conectados em mim, o Senhor vai cortar. Lembra disso? Ele fala do que é e como é estar nele. É como se ele fosse uma árvore e nós somos os ramos. Aqueles que não estão conectados nele são cortados fora. Entende? Jesus está falando claramente. Jesus fala sobre as perseguições, irmão. Deixa eu largar aqui mesmo. Jesus fala sobre as perseguições. Fala da tristeza que vai virar alegria. E aí sim, no verso 25 do capítulo 16, diz assim: e Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações,
mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisareis pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam e creem que vim de Deus. Olha o que aconteceu. Jesus está dizendo, de fato, vocês... O que ele disse? De fato, vocês creem que ele veio de quem? O que mudou? O que mudou agora? Lembra que lá eles estavam agoniados? Deixa ela fica bem aqui, ela está tranquila. Olha aqui. O que mudou daquele fato para esse, irmão? O que mudou? Aqueles lá não acreditavam. E esses agora estão acreditando. Qual que era o melhor desses dois? Eles eram mesmos. Os mesmos. Os mesmos. Mas tinham passado por uma jornada. Eles tinham passado por perdão, por arrependimento. Eles tinham passado por muitos momentos de ensinamento com Cristo. E agora era o momento de acontecer o quê? Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram, agora sim o Senhor está falando claramente, e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. De novo. Então agora vocês creem? Jesus perguntou, pois chegou a hora. Ou seja, agora vocês creem? Sim, então chegou a hora. Eu só estava esperando vocês acreditarem, vocês entenderem. Agora chegou a hora de todos serem espalhados. Cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, agora vocês vão para casa e eu vou para o Pai. Mas vocês ficam com uma missão. Nesse mundo vocês vão sofrer, mas eu venci o mundo. Ele está dizendo o seguinte, agora vocês sabem claramente o que vocês têm que fazer. Eu pergunto para você hoje, meu irmão. Se Jesus foi enviado pelo Pai e nos enviou, Ele nos enviou para nós fazermos o quê, irmão? Se Deus tinha uma missão, deu essa missão para Jesus. Jesus nos enviou para cumprir qual missão? Qual missão? Apresentar o Pai à humanidade. Porque era o trabalho de Deus que Ele deu para Cristo, que deixou para nós. Talvez essa, aliás, seja a mais difícil prova de coragem que você vai ter. Porque esse interesse não é teu. Esse interesse não é teu. Assim como os discípulos se atucanaram quando estavam lá no meio do Mar da Galileia. E eles estavam numa missão e o interesse não é deles, eles tiveram medo. Quando eu digo para você, você sendo quem você é, Deus fazendo o que Ele tem feito na tua vida, Ele te perdoou, Ele tem te curado, Ele tem te transformado todos os dias. Você entendeu a mensagem. Depois de fazer isso, Jesus orou ao Pai, pedindo para que tudo isso acontecesse, dizendo que eles nunca estariam sós, que a missão continuaria, que o próprio Cristo continuaria, porque Ele estava neles. Jesus ora intercedendo pela igreja, dizendo, guarda-o, Senhor, dizendo, eu fiz o que precisava ser feito. Eles acreditaram, a transformação aconteceu, eles são quem são e eu os enviei, porque eles têm que cumprir uma missão. Mas Jesus disse para eles, tenham coragem. Por quê? Porque no mundo vocês vão passar por... O Senhor vai te enviar para uma missão. O Senhor vai te enviar para uma missão, irmão. Mas não pensa que tudo serão flores. Posso te perguntar uma coisa? Você acha que o cara
que estava desfilando, já que ele é um modelo, em cima da água. Já que ele disse para o vento parar, quem diz para o vento parar, será que não é o mesmo que diz para o vento se agitar? Hein? Se ele tem autoridade para parar, será que pelo menos ele não precisa autorizar que o vento faça o que ele quer? Hein? Se lá no teu trabalho eles te mandam fazer uma coisa, quem é que pode mandar tu parar de fazer? Quem? O mesmo que te mandou fazer. É ou não é? Sim ou não? Então, se Deus te dá uma missão de anunciar a verdade de Cristo, e as coisas começam a virar tudo do avesso, o mundo começa a te odiar, porque é previsto que ele vai te odiar. Tudo começa, o vento começa contra você. Eu te pergunto, aquele que te enviou é o mesmo que permitiu que tudo isso acontecesse? Isso está acontecendo para que você entenda quem é o que vai te levantar e te manter de pé, mesmo diante de uma situação que o mundo considera impossível. Mas você precisa ter coragem e enfrentar. Eu não vou sair daqui hoje sem que você entenda, irmão, que não há lugar no Evangelho para alguém que não quer seguir a missão de Cristo. Eu não estou dizendo para você vender suas coisas e ir para a África. Eu estou dizendo para você deixar de ser sem vergonha. Deixar de ser bobo. Abrir a tua boca e anunciar uma verdade que tem te mudado, tem te transformado, tem te alimentado. Você não precisa de mais nada, senão coragem. Eu estava falando com os guris ali na piscina, hoje. Não pensa porque alguém pega um microfone e fica aqui falando da palavra, que essa pessoa é melhor do que você. Não pensa porque a gente fala uma série de coisas aqui, que você não poderia estar fazendo a mesma coisa ou melhor. Estava conversando com o tio Chico esses dias, ele estava falando comigo, cadê? Eu perdi todo mundo. Tá lá, ô Chico. E ele falando, cara, que coisa louca a gente vê, né? Puxa, o tempo passa aí, a gente às vezes abre mão de algumas coisas, a gente poderia estar fazendo tantas coisas ainda. Não é, Chico? A gente vê as pessoas evoluindo a respeito de algumas coisas. Porque na verdade a gente só precisa ter coragem, irmão. Coragem. Não estou dizendo assim, ó, mete a cara e vai fazendo de qualquer jeito. Não, tenha coragem de se jogar nos pés do Senhor, batendo no peito e dizendo, ai de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E depois que você faz isso, você sai por aí, e as pessoas que estão fazendo errado e vivendo errado e querem mudança, você tem que dizer para ele, não 10 métodos, não, vai na campanha, vai lá na igreja, pede uma oração. Não, diz para ele, dobra o teu joelho, se atira no chão e diz, ai de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Porque aí a transformação começa. Porque transformação não é um ato de disciplina. Transformação é um ato de humildade, de sujeição, de arrependimento. Ou a gente pode ficar aqui fazendo de bobo, contando a história da carochinha, enganando uns aos outros. Existe uma missão para a tua vida. Essa missão não é você se formar na faculdade, ganhar um monte de dinheiro e postar fotos em Angra dos Reis no Instagram. Não é. Não é postar fotos da tua cerveja artesanal preferida. Não é postar foto da pizza ou da salada, que cada vez numa semana a coisa é louca, né? Não é? Irmão, a missão da tua vida não é a mediocridade desse mundo. A missão da tua vida é ser um grande homem, uma grande mulher nas mãos de Deus, fazendo a diferença e anunciando uma verdade capaz de transformar todos aqueles que você ama. Porque tem transformado a tua vida, porque alguém fez isso por você. Essa é a missão da igreja. Só que você se faz de bobo, porque você tem coragem de ir na entrevista que você vai ganhar mais, mas de ir no teu vizinho que está em depressão você não tem porquê. Pensa comigo. O camarada tem que fazer uma entrevista em inglês sem saber uma linha. Se mata aprendendo, mas daí o cara está em depressão, ele não abre a Bíblia para ver o que a Bíblia pode falar para ele, para esse cara.
Porque ele não entendeu, cara. Ele vem na igreja e fica fazendo de bobo. Ele não entendeu que ele tem uma missão. Desculpa, irmão, mas é realidade. Ou não? Pensa comigo. Você se mata por uma promoção? Você se mata para conquistar alguém? É uma loucura, cara. Não é? Você aprende tudo com todo mundo para saber como educar os teus filhos. Mas na verdade, claro que você ama o teu filho. Mas você diz para ele assim, Deus o livre fazer isso na frente dos outros. Ei! Por que não pode fazer na frente dos outros o que ele faz na tua frente? Você aprende um monte de coisa ao contrário nesse mundo, irmão. Né? Desculpa. Mas vou falar na boa aqui, porque eu sei que eu tenho autoridade e liberdade para isso. Mas o camarada fala de um casal que engravida antes do casamento, mas não fala do que faz sexo antes do casamento. E aí, mano? Que na frente dos outros, né? Ah, Deus o livre, Maurício falou palavrão no culto, mas tu fala com teus amigos do mundo só palavrão. Sem falar das putarias que tu olha na internet. Aí porque na frente dos outros aqui a gente não pode. A gente tem uma missão, irmão. Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de tirar onda, achando que tanto faz. Existe uma missão para nós. Existe uma missão para você. Aqueles que hoje estão fazendo, pode ser que amanhã não consigam fazer mais. Alguém tem que continuar. Sabe? Tem uma música da banda Resgate que eu gosto um monte, cara. Que fala, lembra do teu Criador na tua mocidade. E eu sempre pensava isso, entendendo assim, que quando eu fosse jovem, quando eu fosse moço, eu tinha que lembrar de Deus. Não. Eu tenho que hoje, que eu já sou meio veterano, lembrar do que Deus fez por mim quando eu era jovem. De tanta misericórdia e tantos homens de Deus que Ele usou para me ajudar. E para falar comigo. E aí hoje eu só sou o que sou pelo aquilo que Deus fez quando eu era jovem. E eu fico me preocupando em ganhar dinheiro e parecer ser um cara legal para gente que não vale a pena. Sinceramente, irmão, você tem uma missão. A tendência é que você não tenha coragem de enfrentar essa missão. A tendência é que você ande conforme o mundo. Mas eu não podia sair daqui hoje sem te dizer que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que entregam a sua vida para Ele, vivem experiências que nenhum olho pôde ver. Não é qualquer contador de história que é capaz de contar uma história como a tua. E nessa cabecinha aí, não tem como colocar tudo aí dentro, o que Ele já fez na tua vida. E agora, o que você vai fazer? Agora o que eu estou precisando é de um negócio novo, porque não estou conseguindo administrar as finanças lá de casa. Ô, irmão, quer saber? Você está perdido, irmão. E se você não está perdido, você é um covarde de mão cheia. Porque os discípulos aqui, eles estavam sabendo o que eles tinham. Aqui, eles disseram, agora o Senhor fala claramente. Agora nós entendemos. E o Senhor disse, então coragem. Então coragem. Porque agora, o mundo te espera com um monte de aflição. Mas existe uma missão. Eu venci o mundo. E vocês fazem parte de quem eu sou. E vencerão o mundo em mim. Você entende isso? Mas para fazer parte dele, não é aqui, ó, da boca para fora. É lá dentro. Hoje às 6 horas da manhã eu tive um encontro com um maluco que acordou mais cedo que eu. E vocês devem lembrar dele, é o cara que estava com o chapéu mais inusitado hoje à noite aqui, né? Por isso que eu tenho liberdade também de chamar ele de maluco. Porque eu também me considero um pouco maluco, mas não a ponto de usar o chapéu.
E a gente estava ali viajando e ele disse assim, cara, eu tô aqui, Deus falou, e eu tô cantando. Aí ele começa a tocar a música, eu não consigo reconhecer as músicas, porque eu não entendo nada. E aí ele, cara, é uma loucura isso aqui. Eu disse, eu tô vendo, eu tô bem louco também. E a gente não usou nada, eu disse, não. E às 6 horas da manhã, tá todo mundo dormindo, tá. E o que nós estamos fazendo aqui? Cara, eu não consigo mais dormir, porque eu tô louco para que comece. E tem gente que ficou em casa. E eu fui o último a dormir, porque eu esperei o Ael chegar depois da missão dele. E eu fui. E eu fui o segundo a acordar, porque o Dan acordou antes de mim. E a gente chegou ali na frente, começamos a conversar sobre várias coisas. Eu disse, cara, tem uma música que eu não sei nada dela, mas eu só sei o refrão e eles cantaram hoje e eu continuo sem saber o resto. Que diz até que nada mais importe. Eu acho que quando a gente tem coragem de enfrentar o Evangelho, não importa, cara. Não importa. Ele disse, que às vezes é complicado o cara falar para alguém e aí a pessoa vai te julgar, às vezes eu prefiro ficar quieto. Eu disse, cara, eu sou um cara que assim, ou a pessoa gosta de mim ou ela me odeia com todas as forças. E às vezes é a mesma pessoa. Porque eu posso pecar por falar demais, irmão. Mas é difícil eu me omitir. Porque quer saber? Eu sei que eu tenho uma missão. E essa missão é mais importante do que eu. E cada vez que eu abro a minha boca, eu penso que eu estou cumprindo com a minha missão. Às vezes eu estou perdido. Mas eu penso que eu estou cumprindo. E quem me conhece, não estou aqui dando testemunho, não é só eu, que tem um monte de gente que faz a mesma coisa e melhor que eu. Muito melhor. Mas a gente sabe que a gente tem uma missão. A gente não tem nenhum interesse nisso aqui, irmão. Nenhum interesse nosso. Mas a gente tem um zelo pela missão que Deus nos deu. Que eu, particularmente, eu não tenho tanto interesse pelas minhas coisas. Quem me conhece sabe, cara. Eu gastei uma Babilônia de dinheiro numa faculdade que eu não dou a mínima para ela. Por quê? Porque Jesus entrou no meio dessa história. A gente fundou uma igreja sem saber nem o que era igreja direito, mas a gente sabia que era o que a gente precisava fazer. E encarou essa missão e a gente está aqui, a gente vai fazer 9 anos, irmão. A gente está fazendo um retiro. As igrejas que têm esse monte de dinheiro aí, elas acham muito difícil fazer um retiro. A gente fez um retiro sem nenhum real. A gente cobrou 50 reais para as pessoas comer o que você come, irmão. Tem gente que for pesar o que comeu no primeiro dia, já daria mais de 50 conto. Mas não é só... E era boa a comida ou não era? E Deus tem multiplicado aí também. Mas eu quero dizer o seguinte, olha o empenho, cara, disso tudo. Só Deus sabe o tamanho do esforço que o Gui fez para poder estar aqui hoje de manhã pregando. Sabe? Como ele mesmo falou, as lutas, a coragem para enfrentar isso não é fácil. O momento em que cada um de nós está passando, todo mundo passa por um momento difícil. E chegar aqui na frente e se expor dessa forma não é fácil, cara. Só os guris sabem o tamanho do esforço que foi para montar isso aqui. Eles passaram mais de 4 horas, 5 horas sem comer de manhã aqui, cara. O Dudu veio virado do trabalho. Ele passou a noite toda trabalhando, veio aqui, ficou até 1 hora. A mãe dele ligou preocupada, ele disse, mãe, comi um salgadinho, sabe o que ele comeu, irmão? 3 croquetes. Porque o Dudu e um cara aí, encostamos ali e comemos o resto. Ah, o Dudu não, o Vitão, né? Então, né? Eu e ele comemos um monte. Mas por que se faz isso? Qual é o interesse? Não, é por causa do seguinte, ele toca ali, cara, nós deixamos o cara trancado lá dentro, irmão. É dentro daquele, né? Isso aqui lembra aquela coisa do presépio. Como é que é? Gruta, né? A grutinha da Santinha também, né? Não tem interesse nenhum, cara. Mas olha a qualidade do que os guris fizeram aqui. Os guris fizeram aqui hoje no som. Cara, mas daí você podia estar lá no carnaval vendo algum maluco cantar bêbado. Com um monte de gente se esfregando. Mas você está aqui. Pensa. O que é feito é porque existe uma missão. Tem uma das gurias
que em todos os cultos vai para lá, para a cozinha lá, para o salão lá onde a gente faz a refeição, com todas as crianças. E não é fácil, cara. Primeiro porque elas queriam estar aqui, mas estão lá. Porque é importante para nós e para que você fique tranquilo. Porque não é fácil, a gente fica nervoso. Quem é pai sabe que se o filho está aqui, parece estar incomodando, que droga. Fica todo nervoso, todo tenso, nem consegue prestar atenção na mensagem. É importante. Mas estão fazendo esse sacrifício. Sabe quantos cultos a Letícia, a Mari e a tia Jaque conseguiram ver? Nenhum. Até porque haja comida. Elas passam o tempo todo cozinhando. Sabe? Vamos pensar, irmão. Todo um esforço que foi feito. Porque a gente enfrentou um desafio por uma missão. Por uma missão. E eu queria muito que você entendesse isso hoje. Hoje, mais do que nunca, é importante você entender isso. Quantas vezes Deus já te chamou e você tinha certeza que você deveria exercer e fazer algum papel importante dentro da igreja, e você se acovardou? Porque primeiro, a sua vida seria exposta e você não queria mudar. Segundo, você teria que começar a ter um pouco mais de responsabilidade, de aprender sobre a palavra, de ter um pouco mais de frequência, e você se acovardou, não quis enfrentar. As pessoas iam ver que você estava errado. Cara, eu falo tanta coisa errada aqui. A minha vida tem tanta coisa errada. Poxa, quantas vezes as pessoas ficam bravas comigo porque eu erro. Mas eu estou aqui na frente. Por isso que vocês veem que eu estou errado. Porque se vocês vierem aqui, todo mundo ia ver vocês também. Mas a diferença de quem se coloca nessa condição é que a gente sente o prazer de ter a coragem na missão. E sente uma satisfação que ninguém pode completar. Eu não faço isso por esse prazer só. Porque às vezes a aflição é muito complicada, irmão. Mas eu digo para você, eu faço isso porque eu sou grato. Porque a minha história foi plantada por pessoas que sofreram mais do que eu. Pessoas que morreram. Pessoas que foram humilhadas. Só Deus sabe o porquê que as coisas tiveram que acontecer como aconteceram até hoje, para que eu seja quem eu sou e você ser quem você é. Então, irmão, arregaça as mangas. Vem para a missão. Você não precisa ir para a África, mas se você quiser, nós damos um jeito. A gente pagou 9 mil para estar aqui nesse retiro. 9 mil reais a gente pagou. Foi esse dinheiro que a mãe foi lá depositar, porque ela tem preferência na fila. Se eu tiver que te mandar para a África porque existe um chamado no teu coração, eu vou perguntar para você primeiro, tá, e quantos africanos tu já converteu na tua rua? Ah, não, na minha rua não tem africano. Eu disse, então vai com os brasileiros primeiro. Porque se precisar de 9 mil, a gente não faz o retiro no ano que vem, mas a gente manda você para a África. Tenho certeza que todos aqui iam ajudar da mesma forma. Mas primeiro, ai de mim, Senhor, que sou pecador. Eu tenho uma missão. E eu vou ter coragem. Tem gente que quer as luzes. Mas Ele é a luz. Então queira a Cristo. Amém? Fica de pé então no teu lugar, vamos orar. Quando a gente estiver terminando a ministração, eu peço que todos fiquem aqui dentro, ou ali fora, aqui, não saiam, né? Porque eu tenho uma novidade e um presente para dar para cada um de vocês, hoje ainda. Então fiquem aqui. E também não fica pensando que presente é agora só para perder, né? Por favor. Eu quero orar junto com você. Você já entendeu o que é coragem. Você já entendeu aonde você está e com quem você está lidando. Eu quero te dizer que se Deus tem uma missão, Jesus tem uma missão, Ele te deu uma missão. Como eu disse para a avó, o mundo está virado, mas nós temos que enfrentar sem temer. Ele é fiel, Ele é Deus.
Fica de pé, curva a tua cabeça, fecha teus olhos. É rapidinho. Meu Deus, quem nós somos, Senhor? Qual é a nossa missão, Pai? Por onde deveríamos estar andando e não estamos? O que deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo? Como encaramos a igreja? Como encaramos essa nova vida, Pai? Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser perdoado. Mas eu sei, Senhor, que tudo isso tem um motivo. Não há motivos para a transformação da minha vida, senão para que eu enfrente as ondas que tentam derrubar o barco da minha vida. Mas quando eu passo 10 horas em aflição, eu lembro que existe alguém que dá ordens ao vento. Existe alguém que supera todas as possibilidades deste mundo. Existe alguém a quem eu sirvo, para quem eu trabalho, quem me enviou e quem me deu essa missão. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me manter nessa jornada. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me chama de filho. E eu sei que Ele me diz: filho, tem bom ânimo. Filho, tem coragem. Eu venci o mundo. Você está em mim. Eu estou em ti. Essa é a igreja. E a igreja tem uma missão. O mundo precisa ver que Deus não é o que o mundo tenta vender. O Senhor é maior do que nós podemos entender. Por isso que deixamos de lado o nosso conhecimento e as coisas desse mundo, mas sujeitamos a nossa vida, tudo aquilo que somos, o que pensamos, e nos rendemos a Ele, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não quero mais a minha vida para viver a Tua vida, viver uma vida em Ti. Tu és a videira verdadeira. Eu quero ser um ramo Teu, um ramo que dá frutos, frutos que geram sementes, que dão outros ramos. Só há sentido na minha vida, Senhor, se eu estiver contigo. Eu sei que nem todos os dias tudo vai dar certo, porque nessa missão é necessário que existam aflições, porque este mundo vai me enfrentar e ele me odeia. Mas eu sei, Senhor, que Tu é maior do que tudo. E nessa missão eu sou vitorioso, porque eu estou em Ti, porque eu tenho coragem de entregar a minha vida à Tua missão, Senhor Jesus. A Tua missão, Senhor Jesus. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável.
teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Eu sei, Senhor, que há lugar para mim, Pai. Há lugar para mim, Senhor, nesse plano. Há um lugar para mim, Senhor, na transformação, Senhor, da minha família, na transformação, Senhor, dos meus amigos. Há um lugar para mim, Senhor, no teu plano, de mudar o significado das coisas que esse mundo prostituiu, Senhor, das coisas que esse mundo corrompeu, Senhor. Existe um lugar para mim, Senhor, sendo usado pelas tuas mãos, Pai. Existe um lugar para mim, Senhor, sendo tua igreja. Existe um lugar para mim, Senhor, dentro do plano da salvação de todos aqueles que creem em Ti. Existe um lugar para mim, Senhor, mas eu preciso enfrentar os meus medos. Eu preciso enfrentar, Senhor, a realidade de viver uma nova vida em favor daqueles que hoje não te conhecem, mas amanhã podem te conhecer, Senhor. Podem conhecer os teus segredos, podem conhecer a tua verdade, podem corrigir a sua caminhada. Não importa, Senhor, o preço. Nós vamos, Senhor, na tua direção, porque essa é a tua missão que tu entregou para a tua igreja. Não tem por que estarmos aqui, não tem por que nos reunirmos em teu nome, se não for, Senhor, para amarmos uns aos outros, assim como tu nos amou. E tu nos amou, Senhor, tomando para ti a missão de espalhar a notícia de que existe um Deus que nos ama, que não precisa de ninguém que intervenha para que Ele ame. Ele se entrega, Ele se sacrifica. Ele quer ser novamente o Pai que antes foi, que nos criou, que fez todas as coisas tomarem um novo sentido. O Senhor me ama, Senhor, e eu quero para mim, Senhor, o trabalho que é meu. Eu quero para mim, Senhor, a missão que Tu me deu.
Olha para minha vida. Olha para o que eu tenho feito. Ai de mim, Senhor, mas me envia. E no meio dessa missão, assim como Jesus foi até a casa da filha de Jairo, no meio da missão existia uma cura que aconteceu com aquela mulher. E no meio dessa jornada, indo na direção, muitas coisas acontecem. Nos 3 anos que Jesus esteve aqui, muitas coisas aconteceram, Senhor. Em todo esse tempo, Senhor, que andamos contigo, fomos transformados, fomos curados. Mas hoje, Senhor, precisamos chegar na casa da filha de Jairo. Hoje precisamos, Senhor, andar sobre as águas, Pai. Hoje precisamos, Senhor, enfrentar as aflições desse mundo, mas alcançarmos a vitória que vem, porque nós estamos em Ti. Nós voltamos ao princípio em que Tu eras, Senhor, tudo em nós. Tu tomou o mundo de volta para Ti, Senhor, e tudo fez sentido porque Tu estava em nós. E agora, Senhor, estamos sendo enviados para a nossa realidade, que possamos entender que existe muito mais, Senhor, muito mais para ser feito. Existe muito mais para ser enfrentado. E existe muito mais para acontecer. Mas eu faço, se eu quiser. Eu quero, Senhor, porque eu te amo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui está, por cada oração sincera, por cada lágrima que correu o rosto, por cada vontade de sair daqui fazendo a diferença, por cada promessa secreta no coração e no entendimento que hoje aconteceu aqui. Que possamos fazer um pouquinho mais para que muito aconteça nas Tuas mãos, Pai. Nos sujeitamos a Ti e entregamos a nossa vida a essa missão, Pai, que é Tua, em nome de Jesus. Amém, igreja. Então aplaude o Senhor, Pai.